Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre segurança da informação. Um grande desafio social hoje para indivíduos, para entidades. Quem conversa conosco sobre este tema é um especialista no assunto, Edson Fontes, compartilhando conosco a sua experiência no tema. Ele já escreveu vários livros a respeito. No bloco anterior, a gente falava então sobre quais são os principais perigos e riscos que existem hoje no ambiente virtual. Quais seriam então, diante de todos eles, as suas orientações para quem está nos acompanhando, para que possa também se proteger? Eu diria que no dia a dia, o que é que acontece muito, né? A gente recebe e-mails, a gente acredita nesses e-mails, então assim, quando você receber e-mail, cuidado, né? Vem os criminosos quando mandam e-mails falsos, né? Que estão com aquela questão, eu sou o banco, você acabou, sua senha não está mais válida, renove, clique aqui, quer dizer, então cuidado com esses e-mails falsos, né? Então a gente acredita muito no que vê e a gente tem que ser mais rígido nisso aí. Então isso é uma forma aí de você se proteger. Outra questão é como no mundo real a gente não circula por qualquer lugar. Então no mundo virtual também a gente tem que ir naqueles lugares, naqueles locais, né, nos sites, como se chama no termo em inglês, que são seguros. Né? Na questão do comércio eletrônico, só fazer negociação com empresas, né, que são conhecidas, né, com empresas que têm local físico. Vocês veem, às vezes, muitas empresas que vendem comércio eletrônico, você vê, ela não coloca nem um endereço físico, né? Só é virtual. Né? Não quer dizer que todas as empresas que façam isso, elas são criminosas, mas elas têm grandes chances. Na hora que a empresa não se apresenta, não diz, olha, eu estou no endereço tal, essa coisa toda aí, então você pode minimizar com isso. Né? E cuidado quando você dar as suas informações aí, tanto no mundo virtual, como também às vezes você faz uma compra numa loja, a loja pede o seu nome, seu endereço, não é? Quantos filhos você tem, se tem refrigerador, se tem ar-condicionado, se tem carro. Peraí, por que precisa de tudo isso? Né? Se você quer uma comunicação com aquela loja, você diz, não, eu dou meu nome e dou meu e-mail só. Tá? Então você tem que ter muito cuidado com a sua disponibilização da informação. E eu chamo outra questão com relação às redes sociais, para você não se expor. Né? Tá certo? As pessoas às vezes se expõem muito, né? Mostram determinadas situações que tá, quer dizer, eu não vou criticar nem fazer uma apologia, mas assim, cada um deve julgar o que é que deve mostrar, porque na hora que você coloca na internet, está vivo lá para sempre. Outra questão também é a questão do comentário, né? Como, por exemplo, você está num café, né, numa roda de amigos e faz uma brincadeira que às vezes é indevida, né? E você se arrepende e depois você pede desculpa. Mas se você comentar alguma coisa na internet, lembre-se, aquilo que você fala na internet, aquilo que você escreve na internet é para sempre e não se apaga nunca. Como indivíduos, temos todos esses cuidados para tomar e Isso. outros ainda. E como membros de organizações também, sejam voluntários, profissionais, as pessoas estão no seu dia a dia também envolvidas com empresas, com entidades sem fins Isso. lucrativos. Ali também nós temos que ter uma série de cuidados. Isso, eu divido aí na coisa das empresas. Você, como né, participando dessa empresa, lembre-se que você, quando está numa empresa, você é a imagem da empresa, né? Então as empresas começam, elas precisam ter políticas e normas para dizer como os funcionários devem se comportar, né? E até uma lembrança para os jovens aí, as empresas estão pesquisando na rede social como é que esses jovens se comportam. Então, às vezes o jovem vai para o primeiro emprego, né? E numa brincadeira, numa hora emocional, digamos assim, frágil, coloca certas fotos na internet, né? Ou em alguns determinados ambientes, que a empresa diz, olha, eu não quero esse jovem trabalhando aqui, né? Porque se ele colocou isso, a imagem da empresa está colado com aquela pessoa. Então, as pessoas devem ter esse cuidado. E como organização, a organização deve ter cuidado com relação a ter cópias de segurança, né? Quer dizer, o que é cópia de segurança? É você ter, né, sua informação aqui e ter uma cópia em outro local. Né? Tem que ter controle com relação ao sigilo dessa informação. Quem é que acessa? Não pode ser todas as pessoas da organização que acessam todas as informações. Né? E precisa ver meios para a continuidade do seu negócio na hora que tiver algum problema sério em relação a uma indisponibilidade de um recurso. Sem dúvida alguma. Agora, as organizações, às vezes, ainda mais as que pertencem ao terceiro setor, onde fazem muita coisa com poucos recursos, elas não têm um certo receio de que se proteger no ambiente virtual é caro, é inviável? Qual seria a sua orientação diante disso? Olha, eu diria que a segurança ela exige alguns recursos, mas com certeza todas as organizações podem fazer essa proteção. Né? Então, eu sempre digo que tem assim 20% que você faz que você protege 80%. E a maioria dos controles são coisas simples, são de responsabilização. E a gente, apesar de falar às vezes de crime ou de
problemas desse tipo, a maioria dos problemas que tem são erros. As pessoas às vezes erram. Então as pessoas precisam ser orientadas. Então, às vezes, uma boa orientação, né, que, digamos assim, você consegue fazer quase que de graça, né, praticamente, você gasta tempo, né, você evita muitos problemas de segurança da informação. Essa questão da orientação é importante porque às vezes a pessoa pensa também que para tornar a sua entidade segura e tudo mais, ela vai ter que gastar recursos na compra de um software e nem sempre essa é a medida mais acertada. Exatamente. E às vezes as pessoas começam até pelo software, né? Uhum. Às vezes começam pelo software. Na realidade, um software ele deve ser uma consequência de uma necessidade sua, né? Você precisa analisar o que é que você precisa proteger, como você precisa proteger para comprar aquele programa, aquele software adequado. Senão, às vezes, você compra alguma coisa demais, é como você vai comprar um carro. Você precisa, bem, qual é a minha necessidade? Qual é o tamanho da minha necessidade? Por onde é que eu vou andar? Né? Não adianta eu querer andar aqui, né, na Avenida Paulista ali a 10 quilômetros e eu comprar um carro de corrida. Olha, tem alguma coisa que não está casando, né? Então a gente precisa saber o que precisa, as nossas necessidades, as nossas limitações, que todo mundo tem limitação financeira ou de tempo, para comprar o software adequado. O importante é ter essa cultura, essa preocupação sempre em mente. Isso, essa questão da segurança da informação, ela é para sempre, né? Na realidade, o sigilo da informação existe desde, né, as guerras, aí, desde antes de Cristo, né, essa coisa toda aí, né? Eu sempre digo que quando, né, quer dizer, houve o anúncio para Maria que ela guardou em segredo. Né? Quando Jesus nasceu, os pastores anunciaram, era informação pública. Então já tinha classificação de informação nessa época. É verdade. E bem interessante o senhor ressaltar justamente o exemplo de Jesus, do seu evangelho, porque nós caminhamos para o encerramento do programa e sempre buscamos nesse referencial de solidariedade e ecumenismo também estratégias para conseguirmos superar essas dificuldades sociais que o Brasil e o mundo enfrentam. Na revista Boa Vontade e Desenvolvimento Sustentável, uma publicação especial da Legião da Boa Vontade dirigida aos países que fazem parte da ONU, o diretor-presidente da LBV, o jornalista Paiva Neto, falou justamente a respeito do tema que nós debatemos hoje, a questão da tecnologia e da importância dela para nós alcançarmos o desenvolvimento sustentável. Aqui eu trago então uma reflexão do criador do programa Sociedade Solidária sobre o tema, quando ele diz na página 9: se a tecnologia, pois, supera barreiras humanas, a internet é um exemplo disso, é fundamental que a solidariedade se desenvolva à sua frente, a fim de iluminar-lhe os caminhos. Nunca estivemos em momento mais auspicioso para demonstrar quão potencialmente grandes são as possibilidades de usá-la a serviço dos povos. Com essa mensagem, nós finalizamos o programa de hoje com essa reflexão. Será que nós estamos usando todas as tecnologias que temos, a internet, para construir um país melhor, imbuídos desse espírito de solidariedade? Fique então a reflexão para cada um de nós. Com essa mensagem, nós também presenteamos o nosso convidado de hoje, desejando que sempre venha aqui ao programa Sociedade Solidária. Seja sempre muito bem-vindo. Abrimos também para as considerações finais do senhor. Eu agradeço aí e digo a todos que, né, pensem na informação como um bem, né, e as belas palavras que foram ditas aí, né, a internet é uma tecnologia. A gente tem que aprender e pensar como fazer dela o melhor uso aí para nós, para a humanidade e para as outras pessoas. Eu gostaria de deixar com você aqui para ser entregue à biblioteca da Legião da Boa Vontade, esse livro que é uma orientação sobre o uso do mundo digital, clicando com segurança, para que as pessoas leiam e tomem proveito aí desse mundo digital e possam utilizar a internet da melhor forma possível. Muito obrigado e ficará assim disponível aí a todos os estudantes, a toda a Isso. comunidade dentro do Conjunto Educacional Boa Vontade na capital paulista. Mais uma vez agradecemos a presença do senhor aqui hoje conosco. O programa Sociedade Solidária vai ficando por aqui. Hoje conversamos com um especialista em segurança da informação, Edson Fontes, e esse tema ele é muito amplo. Nós certamente voltaremos a falar sobre ele em futuras edições aqui do programa Sociedade Solidária. A você, o nosso muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.